Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Você acompanha aqui na Rede Alesp. O nosso tema de hoje é contas públicas em tempos de pandemia. Eu recebo aqui dois convidados especialistas no assunto. Bárbara Cristal, que é gestora em contas públicas. Seja muito bem-vinda a esse Alesp Cidadania. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a você pelo convite, Guga. E o representante da Anafisco, Edilton Volpe. Seja muito bem-vindo a este Alesp Cidadania. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite e é uma grande satisfação estar no programa hoje. Obrigado. Edilton, vou começar com você esse programa fazendo para você a seguinte pergunta, né? Como em tempos de pandemia, essa dificuldade que os gestores têm, né, de fazer compras aí rápidas pela urgência que a saúde necessita, como manter um bom controle das contas públicas em tempos tão difíceis? Qual que é a fórmula que vocês veem? Olha, Guga, na verdade não existe muito fórmula mágica. A gente precisa sempre estar alinhando a questão da saúde, da vida, né, dentro do orçamento público. Obviamente, o orçamento público ele tem como função primordial garantir uma compra dentro dos valores de mercado, daqueles insumos. Então, é muito importante que o gestor respeite as regras licitatórias vigentes, né? Mantenha compras dentro de valores normais de mercado e, principalmente, mantenha a celeridade para que a gente possa salvar o máximo número de vidas possíveis. Interessante. Agora, Bárbara, faço a mesma pergunta para você, né? Como manter, né, um controle de gastos em época tão difícil como a pandemia? E eu vou dar um exemplo aí para vocês debaterem, por exemplo, às vezes com a escassez de alguns insumos, por exemplo, seringas, o preço de mercado ele vai lá para cima. Então, quando você vai fazer a fiscalização, tal município pagava R$1 na seringa, agora pagou 20. Qual que é o limítrofe, né, entre esse aumento e possíveis aí indícios de corrupção? Olha, Clara, né? Primeira coisa que eu super recomendo aqui a todo prefeito que está assistindo a gente é nomear o fiscal de contrato e o gestor de contratos. Porque esses dois elementos aí de uma contratação municipal, eles irão instruir muito bem a demanda de compra. Com essa instrução da demanda de compra correta, mesmo que aconteça aí um preço elevado, né, podendo aparentar um sobrepreço, quando anteriormente teria um preço normal, a pessoa que está instruindo a contratação, ela pode fazer aí uma análise do preço público, né, daquele período, e aí, quando instruir o processo, colocar, né, que esse período aí estava com essa oscilação, por conta de ter aí uma escassez. Não tem problema nenhum o valor estar um pouquinho mais alto. O que não pode é um sobrepreço, claro. E quem está instruindo, né, principalmente o gestor do contrato, quem vai fazer a instrução de planejamento, o responsável pelo contrato ou pela contratação, deve fazer a melhor instrução possível. Essa é a melhor forma aí de você se blindar, né, com informações fidedignas daquele período em que aconteceu a oscilação. Agora, Edilton, é importante também a gente analisar como deve proceder esse gestor, porque às vezes ele tem uma compra iminente aí de urgência, um kit de intubação, algumas coisas que podem salvar a vida, né, da população na qual ele cuida. E de repente há escassez no mercado e o preço está alto. Como ele deve agir no momento desse? Porque a compra tem que ser feita, né? Claro, eu acho muito importante o gestor do contrato sempre está municiado das justificativas para a compra daquele produto em determinado preço. Como a Bárbara bem frisou, situações assim muito esporádicas, situações muito atípicas como nós estamos vivendo, com uma boa justificativa, dá um embasamento para depois os órgãos de controle verificarem se houve mesmo uma situação de lisura, né, uma situação necessária, ou houve alguma má-fé, no caso, algum desvio, alguma prática dolosa, né? Eu acho que o elemento fundamental é a justificativa. E de que forma? Demonstrando que naquele momento, naquele mercado a qual o gestor
está buscando esses insumos, realmente o preço houve uma variação maior do que o previsto, né? E os motivos que essa variação, por que essa variação ocorreu. Eu acredito que isso é um passo fundamental, uma boa justificativa com elementos probatórios dessa ação. Agora, por exemplo, nós tivemos aí durante a pandemia e é exemplo na mídia, em discussão de redes sociais, por exemplo, tal estado comprou 200 respiradores por um preço, aí outro estado comprou 100 pelo dobro do preço desses 200 respiradores. Isso é indício, na visão de vocês, de corrupção ou foi o momento lá que aquele respirador estava mais caro, aquele fornecedor que tinha pronta entrega cobrava mais caro? Como é que vocês analisam isso? Primeiro a Bárbara. Olha, eu vou ser bem clara, tá? Não tem, na verdade, gente, o grande problema é que eu falo assim, as pessoas que fazem corrupção não é uma coisa simples de fazer, dá muito trabalho. E fazer corrupção do jeito certo dá mais trabalho ainda. Então, esse que você comentou são os rastros, né? São os rastros de quando você faz uma ação de corrupção, sem pensar nos elementos aí, né? São as pegadas do crime, essa é a verdade, tá, gente? Uma coisa é você ter uma oscilação média aí, tá? Porque o dólar tá a R$5, o dólar tá a R$6. Essa oscilação é possível, né? Ou então uma escassez, um distanciamento, né? Em questão do frete, tem várias possibilidades aí. Mas tem uma sequência, tá? Que é a sequência que a gente realmente analisa as fraudes. A gente nunca vai fazer um caso olhando só um elemento, tá? Por exemplo, só o sobrepreço. Não é assim que funciona. São vários elementos para gerar a materialidade de um caso em que realmente tem a fraude. No caso, um dos que você comentou aí, existe um famoso, né, em que a empresa, ela trabalhava em outro ramo, o KNAI dela não tinha nada a ver com a área farmacêutica, né? Então, esses elementos somados a outros indicadores que são outliers, que é o que realmente mostra aí para a gente um alerta, né, que são os red flags, são os alertas das fraudes, somando vários elementos, que é que a gente consegue aí abrir uma ordem de serviço para aprofundar a investigação. Mas não tenha dúvida que esses outliers, eles dão um alerta, né, um sinal de alerta para o auditor puxar aquele processo, né, e iniciar aí, por matriz de risco ou por algoritmo, essa análise inicial da possibilidade de uma irregularidade. E, obviamente, vão ser outras atreladas e, consequentemente, você vai ter aí a materialidade para comprovar a fraude. A auditoria, ela é muito objetiva, nunca subjetiva. Então, a gente só coloca no processo o que realmente tem materialidade. Isso é muito importante que todo mundo saiba, né? Um auditor jamais vai colocar algo que ele tenha dúvida. Na auditoria só vai documento que realmente comprove a irregularidade. Então, o que você colocou são os alertas, né? São os sinais de alerta. A gente vai somar vários sinaizinhos e procurar a documentação que comprove aquela irregularidade, que ela sim é uma fraude, tá bom? Agora, Edson, por exemplo, muitos municípios grandes, por exemplo, têm sua própria controladoria, alguns até próprio Tribunal de Contas, como é o município de São Paulo, por exemplo, que tem um Tribunal de Contas municipal. Mas e a realidade dos pequenos municípios? Como os gestores podem tomar essas decisões sem correr o risco aí de entrar num processo aí muito sério e grave? Como é que funciona isso? Eu acredito que os gestores, primeiramente, devem se atentar a todas as instruções ou normativos dos seus tribunais de contas, né? Sejam eles dos municípios ou do estado a qual eles estão sob jurisdição. Em geral, os tribunais, nesse período de pandemia, editaram alguns normativos recomendando algumas ações de boas práticas de governança no processo de compra. Eu acho que o primeiro passo é esse. E, obviamente, como a Bárbara falou, na auditoria para determinação de fraudes, há muito cruzamento de informações para se detectar inconsistências. Então, a pessoa, a partir do momento que ela vai fazer uma compra ao mercado e esse elemento está sujeito a uma variação muito grande, ele deve se atentar a justificar com elementos robustos, né, de ação, principalmente, e se atentar também a todos os normativos que os tribunais de contas, a qual ele está sob jurisdição, publicaram. Eles geralmente recomendam algumas ações de boas práticas de governança para que não ocorra depois desdobramentos que possam acarretar dores de cabeça a esse gestor. Bárbara, o que você acrescenta em relação a isso?
Eu achei muito legal a fala do Volpi, e uma coisa que poucas pessoas sabem, né? As pessoas, elas se preocupam com essa questão de não... se preocupam muito com essa questão da fraude e irregularidade, mas elas poucas vezes, né, olham o preventivo. Eu recomendo a todos os prefeitos, né? Não tenham dúvida, gente, que a CPI federal vai descer para os estados, vai descer para os municípios, né? Acontecerão aí CPIs das câmaras estaduais, CPIs das câmaras municipais. Então, é importantíssimo que o próprio prefeito haja preventivamente, né? Que ele já tente encontrar o que há de irregularidade, o que aconteceu aí de irregularidade e comece a fazer as ações de resposta aí aos riscos, né? De respostas também na linha de correição, para que quando venha um órgão como o Ministério Público ou um órgão como o Tribunal de Contas, ele já tenha um andamento interno analisando as suas possíveis irregularidades. Aí o que você colocou é muito importante, né? Eu até dei uma palestra hoje de manhã sobre essa questão da improbidade do prefeito frente a várias questões aí do gênero Covid. Ele tem que, sim, se preocupar e muito em implementar controles efetivos, implementar um compliance de verdade no município dele e, se possível, né, seguir as recomendações de implementação das controladorias municipais no perfil das 4 macrofunções, para que ele tenha uma segurança mínima jurídica, tá, gente? Porque segurança jurídica mesmo é só quando o órgão, o compliance, né, ele está em execução, em funcionamento, né? Ter no papel não é ter de verdade. Então, prestem muita atenção nisso, né, para quem é prefeito, está assistindo a gente, e também para as câmaras que estão nos assistindo, abram sim as CPIs, né, nos seus municípios, verifique, fiscalize aí, utilize o artigo 74 para verificar as irregularidades das compras municipais, tá? Porque teve consequências e muitas consequências foi morte, né? Agora, vocês presenciaram já casos, por exemplo, de gestores que não conseguem gastar verba que foi enviada pelo governo federal, às vezes pelo governo estadual, exatamente por não ter esse planejamento para fazer da forma adequada? Começa com o Edton. Sem dúvida, Guga. Eu acho assim, a pandemia, infelizmente, mostrou uma triste realidade das gestões municipais, principalmente em algumas regiões do Brasil, que é a falta de estrutura que há, como a Bárbara citou, em controles internos e todos os elementos que precisam ocorrer para que haja o gasto público de forma efetiva, né? Eu acho que assim a pandemia ela catalisou um problema que no Brasil está sendo implementado muito aos poucos da melhoria da governança pública. Então, eu acho que assim é fundamental esse planejamento, é fundamental todo esse alinhamento para que o recurso pequeno, né, o recurso pouco frente a todo esse problema que a gente está vivendo sanitário, seja mais efetivo possível, né? Então, isso é fundamental. Infelizmente, não é uma prática comum nos municípios brasileiros ter uma estrutura de controle interno, uma estrutura, às vezes, de compra, né, uma pessoa capacitada, treinada constantemente para fazer um bom processo licitatório, etc. Então, é feito de uma forma muito precária em alguns municípios e que acaba resultando em danos, né, em gastos ineficientes, que muitas vezes pode ser por dolo ou culpa, né? Pode ser uma ação com vontade de corrupção, ou às vezes é uma questão de falta de capacidade técnica do gestor por falta de capacitação. Agora, outro fato que é importante, né? Vamos explicar para o nosso telespectador, Bárbara, qual o processo aí que o prefeito deve instaurar no seu município se ele quiser criar uma controladoria, como é que funciona, tem análise das câmaras municipais. Explica para o nosso telespectador, Bárbara. Gente, a gente sempre super recomenda, né, que o prefeito faça aí se tenha de fato uma união com as câmaras para que tenha um projeto de lei, né, para que esse projeto de lei passe principalmente aí com as 4 macrofunções do controle, né, auditoria, controladoria, corregedoria e ouvidoria. Por quê, gente? Porque essas 4 macrofunções, se bem implementadas, elas vão atender aí as regulamentações de compliance, as regulamentações de integridade pública, vão conseguir cumprir as recomendações da lei anticorrupção e é muito interessante que os prefeitos entendam, tá, que além dessa questão, né,
dá a possibilidade, de fato, de você ter uma melhor segurança jurídica do seu mandato, você vai ter aí uma melhor eficiência do seu gasto público. E muitas vezes, tá? Uma auditoria bem feita, ela paga a máquina pública do sistema de controle 4, 5, 6 vezes. Então, é sim um grande investimento, tá? É um gerador de arrecadação muito grande. Vocês não tenham dúvida, tá? Que a próxima eleição, né, sendo reeleição ou sendo um novo mandato, tudo que for analisado aí desse período do gênero Covid, consequentemente, gente, vocês não tenham dúvida, tá? Em vários municípios do Brasil, você vai conseguir comprovar as irregularidades, tá? Pela linha de auditoria, que é a linha de devolução ao erário público. Então, é muito importante que vocês se preocupem em criar essas estruturas, tá? É uma lei, né? Normalmente você vai ter uma conversa com a Câmara, obviamente, para que ela passe mais empoderada possível. Não adianta a gente fazer lei incipiente e aí passar ali uns 4, 5 anos, ter que reeditar a lei, né? Ou fazer ali novas ações em relação a essa lei. Daqui a pouquinho o Rafael vai vir aqui e a gente vai comentar exatamente sobre isso. E o que eu acho que é legal vocês prestarem atenção é que numa primeira vez que for fazer a lei de criação, existem vários decretos, né? Existem várias leis já bem estruturadas. Um exemplo, o Estado do Paraná. Ele é primeiro lugar em compliance nacional, aí tem uma super lei de criação. Interessante, é importante citar os bons exemplos, né? E aí eu pergunto para vocês, eu vou começar com o Edton, por exemplo, muito se fala, né? O Ministério Público vai investigar, mas na verdade, e eu gostaria que vocês esclarecessem, qualquer munícipe que encontrar ou então achar que existe uma irregularidade, ele pode tomar uma ação, pode tomar uma providência, chegar e provocar o Ministério Público, né? É interessante que a gente saiba isso, né? Para o brasileiro também ter essa consciência de fiscalização, né? Primeiro, o Edton. Não, sem dúvida, Guga. Não só o Ministério Público, mas os tribunais de contas e as controladorias estruturadas, elas têm canais de receber essas denúncias, essas manifestações da sociedade, para que possa apurar se há materialidade, se ocorreu mesmo o fato ou não. Então, não só o Ministério Público, mas acredito que seja interessante frisar os tribunais de contas, tanto dos estados e dos municípios, né? E principalmente os controles internos, né? Deixar isso bem claro que qualquer munícipe que se constatar irregularidades ou potenciais irregularidades, né? Ele pode consultar esses órgãos, denunciar esses órgãos, né? Que eles vão apurar a denúncia e vão verificar se está ocorrendo a situação descrita ou não. Legal, Bárbara. Então, olha, para quem está assistindo a gente, eu super recomendo, tá? Controle social, tire foto, grave vídeo, instrua muito bem a sua denúncia. Um órgão de controle hoje, gente, na cidade em que ele for, a ouvidoria hoje, ela não consegue mais esconder, tá? Antigamente, tinha muito essa questão, as pessoas tinham receio porque podiam ter os seus nomes revelados, e a segunda coisa é que talvez não acreditassem nas instituições e tinham medo que se denunciasse, aquela denúncia não andaria internamente, né? Mas não é o que acontece hoje em dia, tá, gente? Hoje em dia você tem todo um sigilo interno aí, principalmente dos canais de denúncia, e um segundo momento, não tem como, a gente sempre tira sarro, né? Que seria aí a pessoa, o engavetador geral, né? Que você não deixaria ter o andamento da denúncia. Isso já não é mais possível. Tem todo um protocolo interno que qualquer pessoa que denuncie possa acompanhar, tá? Então aproveitem essa questão de o controle social poder ser muito atuante, inclusive na avaliação de políticas públicas. Não só a linha de denúncia, mas a linha de avaliação e reparação, tá? Dos serviços públicos. Isso, para um prefeito, é muito importante. Por quê? Porque ele consegue aí ver claramente a resposta da sociedade, né? Eu vou só falar um ponto, Guga, que é importante. Alguns prefeitos têm medo, né? Receio de dizer, mas entrou tantas ações aqui na minha instituição. Isso não é ruim, isso é positivo. É um sinal que as pessoas confiam naquele mandato. As pessoas estão denunciando porque elas acreditam que vai ter, de fato, a investigação. Então, isso é positivo e não negativo, tá? Agora é interessante, que órgão deve ser procurado? É o Ministério Público, a própria Prefeitura, se tem ou não um mecanismo de controle? Como a população
deve agir nesse caso da fiscalização? Primeiro o Edton, vamos lá. Daqui a pouco o Edson, vamos começar com a Bárbara mesmo, vamos lá. Olha, eu vou falar agora como cidadã, tá? Não como alguém da área de controle, como cidadã. E a todos os órgãos, tá? Por quê? Porque se um órgão não der um andamento inicial, os demais andarão desde que tenha materialidade. Então, eu, como cidadão, vou dizer, denuncia ao Ministério Público, denuncia ao Tribunal de Contas, denuncia aí também a Controladoria Municipal, tá? Pela ouvidoria. Isso é muito importante. Legal. Bárbara, esse é o Alesp Cidadania falando aí dos gastos públicos em tempos de pandemia. Edton, você tem alguma dica aí para o munícipe que está fiscalizando os gastos, que acha que tem alguma irregularidade, como ele deve proceder? Eu volto até a reforçar isso que a Bárbara falou, trazer aos órgãos de controle interno, aos tribunais de contas e ao Ministério Público elementos, né, que reforcem o que ele está demonstrando, o que ele está querendo acusar, né? Não basta falar, eu acho que está acontecendo. Quanto mais elementos ele traga, né, elementos robustos, isso vai facilitar que o órgão de controle, ou o Tribunal de Contas, ou mesmo o Ministério Público, investigue e apure as irregularidades. Eu acho que tem que tomar muito cuidado na robustez das provas que esse munícipe traz aos órgãos de controle e ao Ministério Público para que se investigue essa situação. Legal, obrigado. Edton, agora outro assunto que eu vou perguntar para vocês, depois nós vamos retomar também no segundo bloco, mas eu quero ouvir um pouco da opinião do Edton, como os mecanismos aí de tecnologia têm ajudado nesse processo aí de fiscalização. Guga, eu acredito que assim, o governo eletrônico, né, todas essas tecnologias em aplicativos de smartphone, em tecnologia de nuvem, facilita muito o acesso do munícipe ao órgão municipal, aos órgãos de controle, né? Então, há um tempo atrás, ele precisava se dirigir fisicamente ao local, protocolar aquela petição, protocolar aquele requerimento. Hoje, muitos têm aplicativos que você baixa no seu smartphone, consegue fazer todo o procedimento de denúncia, né? E esses órgãos recebem esses elementos e começam a trabalhar. Eu acho que facilita e agiliza o acesso do munícipe a esses órgãos. E principalmente também na prestação de contas, na verificação de como está sendo gasto esse dinheiro, existem muitos aplicativos que permitem ao munícipe baixar ele e ir acompanhando quase em tempo real em algumas situações. Agora, Bárbara, você acha que a nossa população ela já está acostumada a acessar portal Transparência, a ver quanto foi gasto em tais ações? Como você acha que é a conscientização da população hoje, se precisa melhorar? Qual que é o contexto que você vê? Olha, eu acho que são instâncias diferentes, né? Nós temos hoje pessoas, né, que conseguem entrar num portal e verificar, né, toda a questão das contas públicas, mas obviamente tem que se estudar um pouco para poder olhar esses dados. Não são tão simples assim, né? O próprio servidor muitas vezes tem alguma dificuldade. No entanto, né, essa questão mais do nosso dia a dia, que é funcionário fantasma, falta de remédio, não ser bem atendido, né? Você conseguir perceber que uma fila ali está tendo uma ação em que tem pessoas passando na sua frente, coisas mais do cotidiano de toda a sociedade. Isso eu acho que é muito mais possível, né, da sociedade ser muito mais atuante. Um dos casos, né, que está super aí em alta é a questão da filmagem da vacinação. Se por acaso o controle social, que num primeiro momento estava aí feliz, né, por conta de estar sendo vacinado, não tivesse filmado essas ações, a gente não teria tantas sindicâncias, né, contra servidores que, de fato, cadastraram pessoas que não poderiam ser cadastradas e injetaram a injeção em pessoas que não estavam ali, né, na prioridade. Então, óbvio que esse tipo de ação do controle social, ela é muito positiva. A mesma coisa para funcionário fantasma, a mesma coisa para uso de carro irregular, né, por agente político. Tem várias possibilidades aí que eu acho que é muito importante que a sociedade, dentro da sua vivência
local, ela possa ser muito mais atuante. Até porque, né, vai ser a pauta aí do próximo bloco, mas a linha de inteligência artificial hoje, ela já faz uma rastreabilidade dos dados públicos. Então, as fraudes, né, mais estratégicas, existe aí uma possibilidade da área de inteligência de rastreabilizar isso, mas é óbvio que sim, né, existem aí grandes observatórios sociais, grandes pessoas, de fato, aí que têm a missão, né, de vida, de serem aí auditores sociais e que sim, né, compactuam juntamente com os órgãos de controle nessa investigação, parando licitações, né, não parando claramente, mas dando elementos, né, comprobatórios aí por meio de denúncias, mostrando, né, que aquelas licitações foram fraudulentas, que sabe de uma informação em pedido de recebimento aí de propina em relação a fiscais, né, de alvará, que recebe valores em dinheiro também para poda de árvore, coisas mais cotidianas. Então, tem, assim, uma mescla, que eu acho que quanto mais a gente capacitar as pessoas para que elas possam, né, auxiliar a gestão, e elas também estão se auxiliando, né, porque quando você faz uma denúncia, não tenha dúvida, aquele servidor, ele pode ser, sim, demitido a bem de serviço público. Aquele concurso que não saía de médico, por ter um funcionário lá que teoricamente trabalhava, mas não estava presente, aquela pessoa vai ser responsabilizada e vai se abrir um novo concurso. Então, vai ter as suas consequências, sim. Podem acreditar, né? Tanto o Volpe quanto eu, a gente tem inúmeros casos aí em que tiveram grandes consequências e muito positivas para as cidades. Então, acreditem, sim, aí que essa ação, tanto da linha sistemática quanto aqui a sistemática que a denúncia pura, pode ter resultados. Legal, Bárbara. A gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco a gente volta com a Bárbara, mas eu quero agradecer a participação especial do Edton Volpe, que participou conosco deste Alesp Cidadania. No segundo bloco a gente vai abordar um outro tema que é bem ligado à inteligência artificial e vamos receber um outro convidado. Então, muito obrigado, Edton. Até um próximo encontro. Muito obrigado, Guga. Tudo de bom para vocês e parabéns pelo trabalho. Tá certo, Bárbara, a gente já volta com a Alesp Cidadania, hoje discutindo aí os gastos públicos em tempos de pandemia. Vou para um rápido intervalo, já já eu volto. Voltamos com mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje, nós discutimos aí os gastos públicos em tempos de pandemia. Aqui comigo, a Bárbara Cristal, que é gestora de contas públicas e também controladoria. Eu quero saudar agora o advogado Rafael dos Anjos, que participa conosco a partir deste bloco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Tá certo, vamos começar discutindo o assunto aí, que é muito falado ultimamente, que é a questão da inteligência artificial aí no controle dos gastos públicos. E eu vou pedir para o Rafael ser bem didático, explicando primeiro o que é a inteligência artificial, né? E a gente vai entrar aí no debate de como ela pode auxiliar os gastos públicos. Então, Rafael, por favor, vamos ser bem didático aí para o nosso telespectador, tá bom? Vamos lá, então. Para a gente falar de inteligência artificial aí, a gente precisa pensar em tudo que está acontecendo na sociedade hoje. Então, se a gente pensar o que a gente tinha de tecnologia antes e o que a gente tem hoje, a gente já pode começar a entender esse caminho que a gente está trilhando na inteligência artificial. Então, o que seria a tão falada inteligência artificial? Seriam tecnologias capazes de tomar decisão sem necessidade de interação humana. Então, no limite, você vai ter a máquina, vai ter autonomia para se tomar decisão. E o que isso pode beneficiar ou pode agregar na gestão pública, ou em qualquer outro setor também, mas como o foco hoje aqui é gestão pública, cabe a gente falar um pouquinho sobre essa gestão pública. Toda atividade que for repetitiva, que você depende de alguém só para fazer tarefa repetitiva, a gente já pode prever que essa atividade ela vai ser extinta no futuro próximo, se já não foi extinta. Por quê?
Porque toda atividade que é repetitiva, ela pode ser substituída por máquinas. E é isso que vem a vantagem da inteligência artificial. Que além de substituir uma atividade repetitiva, ela pode ter um aprendizado do que todas as decisões tomadas e tomar uma decisão qualificada. Então, a gente consegue aprimorar a decisão do ser humano. Ela vem como uma ferramenta para dar mais velocidade para o ser humano. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão dos carros autônomos, o que está por trás disso? Está a capacidade da máquina aprender e tomar decisão sobre o melhor caminho, interagindo com a rota. É lógico que em alguns setores você precisa da interação humana, porque se a máquina falhar, você tem um ser humano lá. Mas a capacidade de tomar decisão e de alavancar o nosso dia a dia, ou de melhorar a nossa qualidade de vida, é exponencial. Quando a gente fala de gastos do Covid, a gente está falando de milhões que foram investidos. Então, você imagina, no Brasil a gente está falando de mais de 5 mil municípios, com uma quantidade de pagamentos individualizados muito alta. Se você for fazer isso de uma maneira humana, o fiscal lá olhando pagamento por pagamento, ele vai falar que isso é impossível de acontecer, de conseguir analisar todas essas contas. Com a inteligência artificial, isso não é só possível, como está acontecendo. Já se consegue analisar esses gastos, pagamentos por pagamentos realizados, ver inconsistências, ver se aquela empresa pode fornecer aquele tipo de produto ou não, se existe alguma incongruência nesse processo de compra. Então, a inteligência artificial ela vem para ser um apoio tanto dos deputados, dos vereadores, dos órgãos de controle e dos próprios prefeitos municipais que querem fazer uma gestão proba e evitar depois uma ação de improbidade administrativa no futuro. É o que a gente fala, hoje tudo está sendo registrado, tudo está sendo anotado, não existe mais nada que fique oculto. Tudo é registrado em algum sistema, apesar das pessoas às vezes acharem que ninguém está olhando, acreditem, tudo está sendo monitorado e a inteligência artificial permite que você pegue todo esse volume de dados e extraia informação para a tomada de decisão. Então, ela é um grande aliado da gestão pública. É como se a gente tivesse num banco na década de 80. Eu costumo dizer, você pega um banco na década de 80, o que a gente tinha? Tinha uma quantidade muito alta de funcionários e você não tinha, naquela época você não conseguia imaginar que um banco no futuro não ia nem ter agência, que não precisaria daquela quantidade de funcionários no setor de compensação. Hoje, 2021, a gente já vê que isso não foi apenas imaginado, mas como isso é possível. Por quê? Por causa da tecnologia. Então, o gestor público precisa, nesse momento, parar de olhar a questão da tecnologia com os olhos do presente, ele precisa olhar com os olhos do futuro, porque senão ele vai acabar sendo engolido por essa geração que já nasce tecnológica. Hoje um celular, a internet, ela tem a mesma função para a geração anterior do que a energia elétrica. Então, essa juventude que a gente tá chegando no mercado de trabalho, ela não sabe o que é não ter internet, ela não sabe o que é não estar conectada. Então, é essa nova geração que a gente tem que saber lidar com isso. E a inteligência artificial veio justamente para contribuir muito nesse cenário e poder fazer com que o gestor público faça muito mais com muito menos recurso. A gente vê os gestores públicos reclamando que falta funcionário, que falta gente. Na verdade, a gente não dá mais para reclamar que falta funcionário. O que a gente precisa é investir em tecnologia, na mesma forma que os bancos foram fazendo ao longo do tempo. Então, hoje você tem o setor bancário no país, um dos melhores do mundo. Então, a gente precisa e tem esse potencial na mão para ter a gestão pública no Brasil como uma das melhores do mundo, dando o exemplo para o mundo todo. O que a gente precisa? Investimento em tecnologia, principalmente onde vive o cidadão, que são os municípios. É lá que se acontecem as coisas. No município é que o cidadão vive, é lá no município que o cidadão tem problema. E é lá no município que a inteligência artificial pode
contribuir para auxiliar a vida do gestor público, do prefeito municipal e do cidadão. E Bárbara, o que você acha da inteligência artificial? Como ela veio para auxiliar um processo aí que você também tem muita experiência? Particularmente, assim, né, eu utilizo muito inteligência artificial, né, hoje em dia, né, 100%, né, tanto eu quanto o Rafael, a gente tem textos aí na internet, né, a gente tem aí várias ações, relatórios criados por inteligência artificial e dão tão quanto resultados aí, só que muito mais rápido, né, gente? A grande diferença, eu acho que as pessoas que são de controle, né, os auditores que estão nos assistindo, os servidores e principalmente os prefeitos, os governadores, eles têm que entender que pela linha preventiva, né, tem um perfil que a gente chama corruption free. O que é o corruption free? Você poder saber de antemão tudo que está acontecendo na sua gestão. Você poder ter um mandato aí e qualquer alerta tático ou estratégico, a sua máquina pública sabe que está acontecendo uma irregularidade. Essa implementação, tá, gente, a nível governamental, seja federal, estadual ou municipal, ainda não aconteceu no Brasil. Mas hoje, né, eu até de manhã dei uma palestra sobre isso, existem até pelo PNUD calendáriozinhos, né? Tem até umas instruções relacionadas à corruption free local. Então a gente tem um avanço muito grande de se colocar tiques, né? Se colocar aí tanto a internet das coisas quanto a tecnologia de informação nos municípios, até porque, gente, a gente tem hoje a linha de governança inteligente que traz aí uma competitividade internacional voltada a cada vocação municipal, né, ou estadual, importantíssima para conseguir investimentos internacionais. Então, prestem atenção, né, nesse quesito. Inteligência artificial serve para as mais diferentes frentes, né? No nosso tema de hoje, essa linha de analisar fraude e irregularidade, ela é imbatível, porque ela faz a função de milhares e milhares e milhares de homens. Então, é óbvio, você tem 9 robôs lá, 10 robôs, rastreabilizando as irregularidades, os capis, é claro que ela é muito mais rápida que o ser humano. Então, você consegue analisar hoje todos os municípios do Brasil, todos os estados do Brasil em segundos. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Esse é o grande diferencial. Então, a gente consegue aí dizer que tem uma grande bala de prata, né, no Brasil, que é o quê? Utilizar a inteligência artificial para combater corrupção de fato. E a outra possibilidade, que eu também gosto muito, é essa linha de governança, de você gerar mandatos completamente aí, né, na intenção de tiver aí um selo de qualidade, né, um selo de você dizer, olha, o meu mandato, ele tem uma implementação, né, de ter uma corrupção zero, né, de eu ser livre de corrupção, porque eu analiso cada pagamento, porque eu analiso cada contratação por inteligência artificial. Então, esse aí pode ser um grande diferencial para o momento no Brasil. Em várias partes do mundo, isso já acontece há muitos anos. No Brasil, está uma realidade, assim, aí nos últimos 10, 5 anos, tá? Mas, obviamente, né, a gente está no estado de São Paulo, a gente quer que aqui seja o melhor estado possível. Então, se pudermos, né, trazer para cá, é o melhor dos mundos para o nosso estado. Agora, Rafael, o que essas tecnologias elas podem ajudar? Por exemplo, nós temos uma CPI hoje no Senado Federal, né? Como ela pode ajudar essa e as futuras CPIs? Olha, essa pergunta é excepcional, que na verdade, é justamente nesse ponto que a tecnologia pode auxiliar muito. A gente pode qualificar muito o debate e ganhar muito tempo com os discursos, com aquelas sessões da CPI. Por quê? Porque você vai discutir na CPI com dados, e conta dados não há argumento. A gente vai ver o que os dados contam de história, e não apenas o que as pessoas falam, porque o que a gente está vendo é uma verdadeira guerra de opinião. E o que a gente precisa, na verdade, é ver o que os dados falam. E com a inteligência artificial, a gente consegue saber exatamente o que foi gasto, o que não foi gasto, com o que foi gasto, se teve irregularidade, se existe inconsistências naqueles gastos públicos, de uma maneira muito rápida, ganhando muita celeridade nos órgãos públicos. Quando a gente está falando de CPI, a gente está no Senado apenas, né, por enquanto. Mas a gente ainda tem os municípios que vão acabar passando a limpo isso, as câmaras municipais que vão acabar passando a limpo isso. E a tecnologia pode auxiliar eles a conseguir, quando for convocar alguém para depor, questionar o porquê gastou e não explicar
o que gastou, porque você vê as câmaras municipais ainda solicitando aos prefeitos municipais a questão de informação. Ah, prefeitura, quanto você gastou no projeto tal? A gente não precisa mais disso. Essa informação ela já está dada, a inteligência artificial já pega esse dado, já trata e dá essa informação na mão do vereador. O que a gente precisa é que eles se apropriem dessa tecnologia, que eles tenham essa tecnologia em seus gabinetes. O Senado Federal também tem essa oportunidade na mão de poder utilizar isso de uma maneira muito rápida. Você imagina você conseguir analisar mais de 5.000 municípios brasileiros, o Senado conseguir passar limpo isso, passar os 27 estados, se passar, ver como foi o gasto da União como um todo, esses repasses que foram feitos, será que os repasses chegaram ao seu destino? Mais do que isso, é o que a população quer. A população quer saber se realmente houve efetividade naquela política pública. E fazer isso na mão, quem está olhando isso, pensando em fazer isso manualmente, vai falar o quê? Precisa contratar mais 2.000 auditores ou mais 3.000 pessoas. Não, a gente precisa de tecnologia, porque aí você ganha escala, você ganha tempo do auditor, que ele só vai analisar o que a máquina já tratou, já deu a informação para ele, então ele só vai dar o andamento adequado para aquilo. Então, se a gente está falando numa CPI, você pega o senador já tendo dado na mão dele, olha, aqui existe inconsistência, de quantos milhões existe essa inconsistência, então eu vou chamar esse gestor específico que a inteligência artificial me mostrou, isso que está acontecendo, e eu vou perguntar para ele o porquê que isso aconteceu. E não o contrário, de pedir para ele explicar onde ele investiu o recurso, mandar o relatório. Então a gente ganha em escala e a gente fala, informação é poder. E é isso que a gente precisa hoje, entender que a inteligência artificial ela é um novo petróleo. Em que sentido? Você ter uma capacidade de processar a informação para tomar uma decisão qualificada, isso não é mais o futuro, isso é o presente. E a gente está com essa oportunidade de ouro no Brasil de se utilizar isso nas CPIs do Brasil inteiro, de poder ter ferramentas que vão falar o que realmente aconteceu e não as opiniões das pessoas sobre aquele acontecimento. Isso que é fundamental. Até para poder falar assim, ah, não, realmente lá não houve desvio, lá foi um problema de gestão, foi uma falha no investimento. Não, nesse outro setor não, aqui existe uma inconsistência, a empresa não possui aquele KNAI, então ela não poderia fornecer aquele tipo de equipamento. Então a gente começa a fazer uma separação do que realmente vale a pena ser tratado e do que realmente a população merece acompanhar. E a gente para de ficar num discurso político, mas começa a se basear em dados e em fatos. O que é importante, porque às vezes você pega agências que vão ver fake news, elas acabam analisando a opinião das pessoas. Não é isso que a gente quer analisar. Todo mundo tem o direito de ter opinião. Uma coisa é a opinião emitida da pessoa sobre aquilo lá. A outra coisa são o que os dados estão falando que aconteceu. Então, isso muda totalmente de figura. Com os dados na mão, dá para se falar se aquela conduta foi uma conduta aproba, se existe alguma suspeita de irregularidade lá, e até o contrário, surgem boatos de que aconteceu determinado setor um desvio. Quando você vai ver, de fato, aquele dinheiro não foi passado. Então, a história que se estava falando em meios de boatos, ela não aconteceu. Então, a inteligência artificial permite que se agregue, que se facilite o trabalho de todos, e que quem ganha com isso é a nossa população. São todos os envolvidos nesse processo, melhorando a qualidade do debate. Você imagina o cidadão poder na ponta falar assim, a ferramenta que o Senado Federal está utilizando, ela é uma das melhores do mundo. É um motivo de orgulho para o cidadão. Quem não gosta de ter um país que investe em tecnologia, que consegue falar o que realmente aconteceu, mostrar com base em números, com base em dados, da opinião técnica e não apenas uma opinião que não se sustenta. E é o que realmente é o que acontece. A gente viu na semana passada na CPI, um senador fazendo uma pergunta para o depoente, e aí o depoente falou, sim, isso que você está perguntando a gente já fez. Quer dizer, o que aconteceu de fato? O senador, por não ter informação, faz uma pergunta como se fosse
galgar uma informação positiva e sai assustado por ter tomado o que a gente chama no mundo da política de uma invertida. E isso ficou muito chato. Você percebe os assessores vindo no ouvido do senador, tentando falar que eles não sabiam, tentando mudar o assunto, porque o senador ficou desnorteado com o que aconteceu. Então, a inteligência artificial permite, inclusive, evitar esse tipo de coisa. Evitar você tomar essas invertidas durante os depoimentos, porque dependendo o tom da conversa, isso acaba tendo rusgas desnecessárias que você poderia poupar tanto quem fez a pergunta como o depoente, que acaba sendo um constrangimento, e muitas vezes o depoente tem que falar de coisas que ele não tem qualquer vínculo com aquilo ou não tem qualquer responsabilidade, coisa que os dados com tecnologia permite fazer de uma maneira extremamente eficiente. Agora, Rafael, indo ainda na linha do que a Bárbara falou, né, da governança, né? A governança também é possível em uma gestão pública por esse método? Como é que você analisa isso? Com toda certeza. O que a gente precisa ter em mente? O que a inteligência artificial permite? Eu vou dar um exemplo prático. Você pega um município aí de cerca de 50 mil habitantes no interior de São Paulo, para dar um exemplo bem claro. Se a gente pegar só os últimos 10 anos de gasto desse município, a gente está falando de algo em torno de 9 bilhões de reais investido em uma porção de pagamentos, em diversos pagamentos individualizados. O que a inteligência artificial permite? Ela permite montar toda a floresta a partir das folhas das árvores. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O que significa isso, montar a floresta a partir de cada folhinha da árvore? Que o sistema consegue pegar pagamento por pagamento individualizado e montar todo o cenário de gestão da prefeitura. Você quer ver a prioridade de uma pessoa? É só você pegar o extrato bancário dela, você vai ver o que ela dá prioridade. Então você consegue ver pagamento por pagamento e você consegue ver a prioridade. A mesma coisa é com a gestão pública. Você pega todos os pagamentos, vê em cada setor que foi gasto, em cada projeto, e não é uma amostragem como muitas pessoas fazem. É a totalidade dos pagamentos. Aí você vai me perguntar, Rafael, são todos os pagamentos? Sim. Não fica pagamento nenhum de fora. Isso dá para o gestor uma agilidade, coisas que às vezes o gestor que assumiu nem tem essa informação. Por quê? Porque se trocou o sistema contábil da prefeitura e aquelas informações foram apagadas. Essa informação, até que, independente de ter sido apagada ou não do sistema da prefeitura, o sistema traz essa informação. Então, a gente consegue, inclusive, subsidiar o gestor público com informação que ele deveria ter, e ele não pode falar que não tem, mas que, de fato, na realidade, ele não tem. Então, você consegue agilizar o trabalho dele e, inclusive, ver oportunidades de aumento de receita no município, porque você consegue ver todas essas despesas, você consegue trabalhar com a questão fiscal de aumento de receitas e de racionalização de despesas. Porque quando você olha os picados nas contas, muita informação extremamente relevante acaba se perdendo. Então, com essa junção através da inteligência artificial, é possível facilitar muito a tomada de decisão do gestor. E aí mudar até o processo de elaboração de orçamento nas prefeituras municipais. Que o que se tem na prática? Que você só repete o ano anterior e faz uma correção por algum índice de inflação. Isso, se você tomar as decisões que você sempre fez, não adianta você esperar resultados diferentes, porque você não vai ter. Então, o sistema permite refletir sobre os gastos e poder falar assim, opa, onde a gente quer chegar? O que dá para ir além? Onde são as oportunidades de aumento de receita? Onde que dá para aumentar a eficiência? Aonde a gente não investiu? Aonde a gente precisa melhorar a questão do compliance? Aonde a gente tem risco? Porque o gestor público hoje, principalmente nas prefeituras, o prefeito municipal, a gente diz muito isso para eles. Vocês acabam saindo da prefeitura, mas a prefeitura não sai de vocês, porque a quantidade de processos que o gestor público carrega consigo, tentando fazer a coisa certa, já é enorme. Não tentando fazer a coisa certa é pior ainda. Então, assim, ele precisa se municiar de ferramentas que deem segurança para ele, que respaldem os atos dele. Então, na verdade, a inteligência artificial vem para ser um grande seguro, para ser um grande parceiro da gestão pública nesse sentido.
Então, ela é um grande sistema de gestão para poder ver oportunidades de melhora no município e que está disponível para o gestor público poder fazer isso. E o que é o mais interessante? Muito mais rápido do que se ele fosse fazer isso com a equipe interna. Eu costumo dizer, às vezes ele reúne 20, 30 pessoas, monta aquelas comissões no município para se analisar, coisa que o sistema de inteligência em um dia faz o mesmo trabalho. E você poderia melhorar a eficiência dessas pessoas, que é o quê? Em vez de elas perderem um monte de tempo parando o dia a dia delas para levantar documento, para olhar, para conferir nota, conferir empenho, o que elas poderiam fazer? Discutir questões qualificadas. Pessoal, a gente gastou isso de recursos, tanto foi para educação, mas na educação, olha, alimentação escolar, apesar de não estar na rúbrica de alimentação escolar, olha como a gente gastou de outras formas esse recurso. Por que está acontecendo isso? O transporte escolar, como a gente pode melhorar? A saúde, olha o tanto que a gente gastou de seringa, mas olha o estoque da secretaria como é que está. Então você consegue falar com bancos de dados que não falariam normalmente. E aí você consegue fazer um debate qualificado e não mais no achismo, porque acontece muito isso em reuniões públicas. Ah, vamos chamar o fulano, porque o fulano é o único que sabe dessa informação. Pessoal, não precisa mais do fulano para passar informação. Precisa sim do fulano para auxiliar a tomar decisões inteligentes. E não mais para poder trazer dados. As informações, o sistema de inteligência já é capaz de dar. Então a gente passa para um outro patamar. É como se você fosse tirar a ferramenta, você estivesse parafusando um quadro, né? Você vai rosqueando assim com a mão. Ou você pode vir com uma máquina e já ir mais rápido. O que o sistema permite é você ir muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais assertivo, ganhando o tempo de todo mundo e principalmente impactando a vida do cidadão. Rafael, Bianca, o nosso programa está chegando ao final. Bárbara, aliás, eu quero agradecer a participação de vocês hoje nesse Alesp Cidadania, discutindo esse assunto de contas públicas aí em tempos de pandemia. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Rafael. Até um próximo encontro, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Uma boa tarde. E este foi mais um Alesp Cidadania, falando aí de contas públicas em tempos de pandemia. Você pode rever este programa acessando o nosso canal no YouTube e também as redes sociais da Assembleia Legislativa. Até um próximo encontro. Tchau!